Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando para saber as últimas informações do time da Vila nesta quinta-feira, hoje, dia 22 de janeiro de 2026. Hoje é aniversário da cidade de São Vicente, coladinha a Santos, né? E é lógico que o pessoal que mora em São Vicente, todo mundo aí curtindo esse feriadão, e o Santos que joga logo mais às 19h30 na Vila Belmiro, já sabe que vai receber um público gigantesco, porque todos os ingressos foram vendidos e a torcida do Santos vai invadir. Infelizmente, está chovendo na Baixada desde ontem não, desde terça-feira. A chuva chegou e não saiu mais, e hoje continua chovendo, e teremos provavelmente um jogo com chuva logo mais à noite. Bom, ontem o técnico Vojvoda acabou fazendo o seu último coletivo a pronto e acabou definindo o Santos para esse compromisso, e todo mundo ficou preocupado agora com a Portuguesa de Desportos vencendo o São Paulo por 3-2 ontem lá no Morumbis, e com isso o Santos caiu na tabela de classificação, né? O Santos acabou aí com esse resultado, como também o time do Corinthians, as duas equipes acabaram caindo na tabela de classificação, e a preocupação existe agora, porque o Santos necessita de bons resultados para tentar sair dessa situação incômoda. É bom lembrar que apenas 8 equipes se classificam para a fase do mata-mata e 2 equipes serão rebaixadas nessa temporada. Bom, o Santos é o 10º colocado, o Corinthians é o 8º colocado e o Mirassol é o 9º colocado. Só que a diferença aqui é tudo com 4, né? O Primavera também com 4. E hoje nós temos aí o Primavera pegando a equipe do Botafogo, que não vem bem no campeonato, e o Velo Clube, que também está brigando, tem 4 pontos ao lado do São Paulo. O São Paulo é o 12º com 4 pontos. O Velo Clube joga hoje contra o Guarani, né? Lá em Rio Claro. E aí, veja só, o Velo Clube ganhando esse jogo vai a 7 pontos, né? Encosta no Capivariano e no São Bernardo também. Por isso que o jogo de hoje é um jogo de suma importância para o Santos vencer de qualquer maneira. Se dá um empate aqui, ó, e com relação aos resultados que podem acontecer, o Santos e o Corinthians empacam aí com 5 pontos, né? Cada um pontinho para cada um, e aí a gente pode ter aí, né, ou o Primavera passando, ou o Velo Clube passando, e o Santos e o Corinthians passando, o Mirassol também. Então é bom que o Santos hoje consiga vencer para conseguir sair, porque o Santos vencendo encosta lá no time do Capivariano e também do São Bernardo, ambos com 7 pontos. É bom lembrar que essa fase tem 8 jogos, o Santos já jogou 3, hoje completa o 4º jogo, e depois aí o Santos vai ter pela frente, na 5ª rodada, a equipe do Bragantino, jogo esse que foi levado lá para o estádio do Corinthians, muita gente reclamou, né? O pessoal achando que não é momento de tirar o jogo da Vila, mas a diretoria entendeu que lá no estádio do Corinthians o Santos vai arrecadar uma grana melhor, né? Porque provavelmente vamos ter aí uns 43 mil torcedores acompanhando esse jogo, e aí daria uma boa grana ao time da Vila Belmiro. Depois do jogo do Bragantino, o Santos enfrenta o São Paulo lá no Morumbis. São Paulo que vem numa crise terrível depois de perder para a Portuguesa. A situação ficou complicada no vestiário do Tricolor, né? Porque acabou empatando com o Corinthians e acabou perdendo para a equipe da Portuguesa. Olha, há 9 anos que a Portuguesa não ganhava do São Paulo, hein? E há 13 anos que ela não ganhava um jogo com os times grandes, caso do Santos, Palmeiras e Corinthians e o próprio São Paulo. E ela quebrou um tabu ontem, vencendo por 3-2, e a crise se instalou no Morumbis. Agora o Santos vai jogar na 6ª rodada contra o São Paulo, lá no Morumbis. Depois o Santos joga de novo, voltando a jogar contra o Noroeste, lá em Bauru. O Santos faz 2 partidas fora de casa nesse momento. Noroeste, lá em Bauru, que é um outro jogo complicado, né? Porque o Noroeste, nesse exato momento, está em 13º lugar com apenas 3 pontos, e está próximo da zona de rebaixamento. E a última rodada, o Santos
vai enfrentar a equipe do Velo Clube na Vila Belmiro no dia 15/2, tá bom? Esses são os jogos que o Santos ainda tem para realizar, por isso que o Santos tem que tratar de vencer hoje para poder aí se safar desses problemas de classificação, porque se o Santos não se classificar, meu amigo, aí a situação se complica muito, mas muito mesmo. Bom, o técnico ontem, Vojvoda, trabalhou o time e teve alteração na equipe, principalmente da maneira como o Santos vai se comportar. Esquema tático mudado. O time já está praticamente definido e ele vai a campo aí com o Gabriel Brazão, a volta do Igor Vinícius na lateral. Você terá Adonis Frias, Zé Ivaldo e o Vini Lira, que ganhou a posição do Escobar na lateral esquerda. Aí o meio-campo, hein? João Schmitz, William Arão, Zé Rafael ou Gabriel Menino. Santos jogando aí com 3 homens no meio-campo. Aí você terá Roleiser, Gabriel Barbosa e Barreal. O Barbosa vai como um centroavante, porque o Santos vai jogar um esquema aí igual o Corinthians, né? Espelhado também da maneira que o Corinthians vai jogar. Agora, ele mudou o Barreal para a ponta esquerda e colocou o Roleiser pelo lado direito. Eu não sei, viu? Esse negócio do Barreal, o Barreal, nos últimos jogos que entrou pelo lado esquerdo, não jogou bem. Não é a posição dele. Ele não consegue jogar bem pelo aquele setor. Então, mas o teste foi feito assim, o técnico criou essa disposição para colocar o time em campo e deixou o Lautaro Dias e também o Tassiano fora da equipe, em virtude, né, de montar esse esquema totalmente diferente. Vamos ver como é que vai funcionar, porque o Corinthians também está definido e escalado. O Corinthians vem com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrídio, Breno Bidon, Matheus Pereira e o Yuri Alberto lá na frente. É o mesmo esquema do Santos. Repararam que é espelhado. As duas equipes vão jogar da mesma maneira, no mesmo esquema tático, né? Que tem o time do Santos, tem o time do Corinthians também. Então, aí a gente começa a analisar o seguinte: vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo que as duas equipes vão se resguardar. Como é que vai ser, né? Porque vai ser um jogo de meio campo, vai ser um jogo que vai sobrar uma bola para um atacante para poder fazer o gol, porque, de um modo geral, você vai ter marcação muito forte no setor de meio campo e o ataque com jogadores que não são atacantes de verdade, né? Não são jogadores agudos, carro do Barreal e também do Roleiser. Então, você vai ter que ter aí a participação maior dos jogadores de meio campo, principalmente o Zé Rafael ou o Gabriel Menino. Um dos dois ali ainda vai ser definido momentos antes da partida. A expectativa é muito grande, o torcedor do Santos acreditando numa vitória e alguns achando que o jogo é complicado, como é mesmo, é um clássico, né? Tudo pode acontecer nesse clássico, mas ainda o Santos não passou confiança nesse início de temporada. Mesmo porque o técnico Vojvoda vem reclamando de falta de reforços, né? E todo mundo concorda com isso. O Santos não está conseguindo ajudar o treinador nesse exato momento. Todo mundo critica o treinador, mas ele não pode tirar leite de pedra. Tem que ter reforços para poder conseguir fazer um bom trabalho nesse Campeonato Paulista. Aí a gente vê algumas tentativas de contratações, né, que lá não deram certo. Agora o Michael, que foi uma negociação que o Santos estava bem acima da situação, quer dizer, o Santos poderia ter aí uma resposta positiva, como teve do Flamengo e como teve do Michael. Só que aí ninguém esperava essa dívida que o Flamengo tem com o Michael, e o Michael não abriu mão. São 10 milhões que o Flamengo deve. Ah, não, eu vou pagar em suaves prestações. Aí o Michael falou, não, eu quero a grana para sair do Flamengo. Não quero ficar com crédito com o Flamengo, eu quero dinheiro. É 10 milhões, não é um conto, né? E aí o Santos falou, eu não tenho nada que ver com isso. Eu já fiz uma proposta, a proposta foi aceita pelo Flamengo por 16 milhões e acertei salários, né, e luvas com o Michael, até o tempo de contrato. Agora, me aparece uma dívida que o Santos tem que segurar essa bucha? Aí não, aí fala, não, peraí, aí o negócio está errado. Pô, o Santos iria pagar, se pega 26 milhões pelo jogador,
né? Um jogador que já está aí com uma idade avançada, e isso aí não vale, né? E aí a situação embaçou um pouco, e vamos ver o que vai acontecer. Os dirigentes do Santos e também o senhor Alexandre Matos continuam em busca de reforços, mas até agora a situação ainda não apareceu ninguém, o Santos não contrata ninguém, só teve uma contratação que foi, não, duas, né? Porque o Gabriel Menino também foi contratado e também o Gabriel, o Gabigol. Mas o pessoal esperava mais, né? Que nem alguns jogadores estão sendo oferecidos para o Santos, né? O Santos está tentando aí acertar a contratação de outros jogadores, mas até agora o mercado não está dando chances do Santos contratar, porque todos os jogadores que são oferecidos, a maioria deles são jogadores de meio campo. O Santos precisa de atacante, né? Para fortalecer o comando de ataque, e com a volta do Neymar, aí a situação poderia ficar diferente. Mas aí ficam falando, o Santos tem o Lautaro, tem o Tiquinho, que ainda o Tiquinho está no departamento médico, como também o Bom Tempo, e o Neymar são os 3 jogadores que estão fora do time. Quando esses jogadores retornarem, o Santos vai ficar mais forte. Tomara, mas o Campeonato Paulista não é parâmetro para nada. O Campeonato Paulista não é aquele campeonato que você fica preocupado. O que preocupa é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Sul-Americana. Aí sim preocupa. Aí o Santos precisa ter um time competitivo para poder brigar aí por um desses campeonatos, aí chegar longe, brigar por título, sei lá. Mas tem que reforçar o time para esse compromisso. Bom, hoje teremos aí o árbitro para esse compromisso, o Lucas Caneto Belotti, né? O assistente Evandro de Melo Lima e o assistente 2 Anderson José de Moraes Coelho. E o quarto árbitro, Murilo Tarrega Vitor. E o homem do VAR é o Thiago Duarte Peixoto. Tá aí, então, as novidades do time do Santos desta quinta-feira, e você acompanhando o Baixada Esporte. Baixada Esporte é a primeira edição, que acontece às 12 horas, onde você vai ter muito mais informações do time da Vila Belmiro. Comentários precisos dos nossos comentaristas e, mais uma vez, a presença do Papinha da Vila. João Paulo estará conosco hoje para comentar. Ele que jogou nos 2 times, né? Jogou no Corinthians e também jogou no Santos. Jogou mais no Santos, né? Foi campeão em 78, jogou muito tempo no Santos e depois acabou indo para o Corinthians, tá bom? Então, acompanhe a gente e não esquece de dar aquele like para a gente divulgar cada vez mais o Baixada Esporte para todos aqueles que estão interagindo com a gente e aqueles que precisam saber notícias de um programa que está há 26 anos no ar e é aquele programa que traz sempre ótimas informações para todos vocês, tá bom? Forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência, fiquem com Deus, até logo mais. Aqui bancada vibrando.